Bom, dando continuidade então à nossa formação, vamos falar um pouco hoje justamente em adaptação curricular, retomando, né, as atividades sobre metodologias, sobre os procedimentos de investigação. Trouxemos aqui, né, alguns objetivos e, como sempre, garantir a TPC como espaço de formação docente, refletir sobre a prática docente para atendimento aos alunos com defasagem na aprendizagem. Então, esse é o nosso grande desafio e, de certa forma, tentaremos aí subsidiar o trabalho de vocês, né, auxiliando, de certa forma, com exemplos práticos, com situações de aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, promover a reflexão sobre a adaptação curricular em situações de aprendizagem propostas nos cadernos, vai trabalhar em cima do nosso material. Então, de modo geral, reitero, né, a nossa formação de hoje, ela irá tratar novamente de metodologias, desenvolveremos uma situação de aprendizagem e justamente abordaremos alguns exemplos relacionados à adaptação curricular. Pode passar, Fábio. Bom, na nossa sensibilização de hoje, trouxemos aí um vídeo, então será um vídeo aí de 3 minutos de duração, então peço que vocês prestem atenção. Espero que todos tenham conseguido ouvir, independente aí, né, como sempre o Fábio orienta que os materiais serão disponibilizados. É um vídeo de curta duração e a gente fará aí, então, uma discussão breve sobre. Então, eu peço que, assim, vocês deem as contribuições de vocês pelo chat com relação ao vídeo. E logo na sequência nós faremos aí o levantamento de conhecimentos prévios. Então, esse vídeo, pensando na nossa prática docente, como que nós podemos estabelecer uma relação? Qual é a leitura que vocês fazem? Então, gostaríamos, né, como sempre, da participação de vocês, da interação. Então, sinta-se à vontade para dar aí as suas contribuições via chat, né, via diretamente, só abrir o áudio e falar conosco, socializar. Então, fiquem à vontade. Oi. Quem já conhecia... Oi. Posso falar? Oi, pois não. Então, tipo, o vídeo vem aí mostrar o trabalho em equipe, né, o lance de ser multidisciplinar e tudo mais, de todo mundo trabalhando junto por um objetivo em comum, e todo aquele lance de blá 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 que a gente vê. Eu gosto do Piano Guys, sinceramente, eu acompanho os vídeos deles. Certo. Quem mais? Andréia, por favor. Muito obrigado, Ellison. Mirielle. Olá, bom dia. Bom dia. É a afinação de um piano. O piano, quando a gente dá aula de música, não depende só de dar. A afinação de um piano depende de muitas pessoas. Então, em qualquer trabalho, não somos sozinhos. Nós dependemos da contribuição de muita gente para que saia ali, mesmo na afinação, uma música espetacular. Ok, André. Ok, André, obrigado. Quem mais gostaria? Mirielle tinha levantado a mão também. Bom dia, Welton. Bom dia. Eu acho que em relação à nossa prática, o vídeo ele anda bem lado a lado, porque principalmente no quesito de trabalhar com o pensamento fora da casinha, de trabalhar a diferença, né? Porque a música, né, que eles estão tocando, obviamente poderia ser tocado por uma pessoa só no piano de forma tradicional, né? Mas com essa incorporação de outros membros, de outros objetos que eles utilizaram para estar tocando a música, é possível que tenha tornado o processo mais divertido, esse processo de construção da melodia, da música, com essa incorporação de diferentes métodos, né, as diferentes metodologias que a gente utiliza, torna o processo mais encorpado
ele atende uma maior gama de possibilidades, de grupamentos ali, né, que o que a gente vê na nossa sala de aula, né, que as adaptações da nossa metodologia. Nem sempre você consegue atingir os alunos utilizando uma única metodologia, né, mesmo porque a nossa sala de aula é bem diferenciada. A gente precisa adaptar o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar e as nossas metodologias de acordo com a necessidade dos nossos alunos. Muito bem, Mirella. Na verdade, você já até respondeu para nós aí a nossa pergunta aí do levantamento de conhecimentos prévios. Uma boa observação, muito bem colocado. Eu acho que assim, todos, né, independente, acho que da forma como cada um expôs aí, né, a sua leitura, eu acho que foram muito felizes aí nas falas, justamente porque, né, fala da nossa prática. Então, eu quero também a Aparecida aí, por favor, pode dar sua contribuição. Aparecida, mais um outro participante. Quem levantou a mão, pode falar. O Elton. Oi. O meu pensamento foi igualzinho da Mirella, e ela falou na minha frente, então, realmente é um trabalho em equipe, todos sintonizados com o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso sucesso como professor? É que o nosso aluno seja um dos melhores. E para que ele seja um dos melhores, nós temos que buscar isso daí, a necessidade dele, o que está faltando para ele, o que ele precisa, qual é o conhecimento que ele não tem. E essa bagagem nós vamos ter que dar para ele. Ok. Muito obrigado, Aparecida. Muito obrigado. Quem mais? Bom, sinta-se à vontade aí para deixar sua participação aí, sua contribuição no chat. O Márcio também está aqui no suporte, então fiquem à vontade. Então, como sempre, a gente vai fazer essa interação, o Márcio vai estar falando também. Então, vai ser assim, com certeza será um ATPC muito produtivo, e acho que isso é importantíssimo. Acho que expor o que cada um pensa, justamente, né? E o legal de tudo isso é observar esse alinhamento, indiferentemente de contextos. Eu acho que o foco, né? Vocês expressam aí na fala os compromissos, né? Com a educação integral, vocês expressam os diferentes fundamentos do currículo. Então, você vê todo esse embasamento e, acima de tudo, né? O chão de sala de aula, a prática de vocês. Então, muito obrigado pela contribuição. Então, o que eu tenho que só colocar aí também, né? Então, alguém já disse, mas nesse arranjo, né? Vamos pensar, com um só instrumento, nós tivemos a produção de sons que dão ritmo, né? E melodia, e necessariamente teríamos que ter toda uma orquestra. Então, trabalhar com o instrumento que nós temos. Então, quais são os nossos instrumentos? Então, nós, com certeza, somos um dos principais instrumentos, sem dúvida. E a orquestra, vamos pensar na escola, né? Então, a escola como um todo, a participação de cada um, o assumir, né, diferentes posicionamentos, que nós já trouxemos essa reflexão na TPC passada a vocês. Então, o mão na massa, eu acho que isso, sem dúvida. Então, o Ellison, todos foram muito felizes aí nas falas, as diferentes habilidades, o explorar, né, a transcendência, porque com um único instrumento, o que nós podemos fazer? Então, desafiar-se, a criatividade, quantas outras habilidades aí relacionadas. Então, de certa forma, o como diminuir as barreiras aí no processo de ensino-aprendizagem, atendendo à heterogeneidade de saberes dos alunos, vocês já responderam essa questão com certeza. Então, nós fazemos uso de metodologias, nós fazemos uso aí, né, para toda a metodologia de uma estratégia e, acima de tudo, como a Aparecida colocou, a gente prima pela aprendizagem desse estudante e acho que, assim, o mais prazeroso de tudo é ver realmente o resultado disso tudo lá na frente. Então, é muito bom mesmo, né, com certeza. Então, Fábio, pode passar. Diante do levantamento de conhecimentos prévios, pessoal, né, vimos aí nessa apresentação, nesse texto, uma adaptação. Então, como o objetivo de hoje também é trabalhar um pouco em cima da adaptação, nós falaremos, então, para vocês, um pouquinho sobre
o pensando em adaptação. Então, quando a gente fala em adaptação, qual é a imagem mental que a gente cria? Então, nós vamos explorar muito essa questão da criatividade, né, nesse sentido, hoje na formação, e eu coloco para vocês, qual a imagem que a gente tem ao ouvir essa palavra? Não necessariamente adaptação curricular, mas adaptação. Então, nós temos uma ideia, então os pontos aí são intencionais mesmo nesse sentido, que muitas são as perguntas, muitas são as dúvidas com relação, né, à adaptação, e de certa forma, nós pensamos em diferentes espaços, nós pensamos em profissionais especializados, nós pensamos em materiais, em recursos, em muitas coisas, obviamente. Isso pensando na nossa atuação, na nossa sala de aula. Então, quando a gente se depara com um aluno com dificuldade de aprendizagem, com certeza nós já pensamos imediatamente em uma forma de atender essa necessidade. Então, pensando em adaptação é nesse sentido mais amplo mesmo. Além das necessidades especiais, o deficiente físico, auditivo, visual, nós temos que pensar no nos adaptarmos e de que forma adaptarmos. Pode passar, Fábio? Pessoal, desculpa aí, às vezes eu não visualizo, levantaram a mão, gostariam de falar? Pode abrir o microfone, tem o pessoal com a mão levantada, às vezes pode ter esquecido aí, mas sinta-se à vontade. Bom, quem são essas pessoas? Então, já que a gente fala em adaptação, eu trouxe aqui uma imagem. Quem conhece essa imagem pode abrir aí, essa pessoa, aliás, tem a participação no chat, pode pôr aí também. É uma imagem conhecida, quem já viu, estabelece relação. Quem é essa pessoa? Alguém conhece? Pode falar. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão, pediu a palavra, Mirielle. Fiquem à vontade, pessoal. Em relação à pessoa, é Beethoven, né? Que é um Certo. compositor alemão de música clássica. E Beethoven, por falar em adaptação, Beethoven era surdo. Muito bem. Pode seguir, Fábio. Próximo. Esse, talvez mais fácil ainda até. Esse é o Andrea Bocelli, que é um cantor lírico, é um tenor, e ele é cego. Ok, pode seguir, Fábio. Este. Quem se arrisca? Esse tá fácil. Físico. O Stephen Hawking, né? Senhor da teoria de tudo. Isso, muito bem, Wells. Pode seguir, Fábio. Então, olha só, gente. Apresentando a vocês quem são essas pessoas. Então, Beethoven ficou surdo, né? Ficou, não nasceu, né, necessariamente. Então, ficou surdo aí aos 28 anos. Bocelli, né? Teve um problema aos 12, a partir de uma pancada na cabeça, foi perdendo a visão. Uma bolada de futebol na testa. Tá vendo, Elas? Por isso que eu não jogo futebol. Então, necessariamente, né? O Stephen Hawking. Então, vejam uma relação que a gente estabelece. Aparecida, gostaria de falar? Pode falar, gente. Fiquem à vontade. Andréia pediu a palavra. Bom, fiquem à vontade, só chamar aí no áudio. Necessariamente, a gente poderia perguntar, bom, aqui não tem nenhum deficiente intelectual, pelo menos que nós saibamos, né? Beethoven, Bocelli, o Stephen Hawking, uma doença degenerativa também.
Então, a gente tem aí famosos, né, pessoas conhecidas, muitas vezes no meio artístico, musical, científico, e aí eu trago para o nosso contexto. E os nossos alunos? Quem são os nossos alunos? Então, na TPC passado, nós iniciamos aí um trabalho em cima da adaptação, e aí a gente vai caminhando para esse momento, né, de reforçar, fortalecer esse trabalho. Então, nós puxamos aí esse gancho, necessariamente porque essas pessoas não desistiram, né, continuaram exercendo lá suas profissões, né, em cada ramo, no meio em que estava, então não deixou de compor, não deixou de cantar, não deixou de fazer todo um trabalho pela ciência. E o nosso aluno? Quem são os nossos alunos? A importância de conhecê-los. Pode passar, Fábio? Refletindo, então, a adaptação. Nosso desafio. Pode ir seguindo, Fábio. Bom, pensando no nosso aluno, mais um clique. Lembramos todos vocês da forma como os nossos alunos aprendem. No ATPC passado, nós colocamos justamente, né, anteriormente, o como os nossos alunos vão entender como eles aprendem. Então, da mesma forma que a gente tem que saber como o nosso aluno aprende, nós temos que também saber, ou melhor, deixar claro para o aluno o como a gente irá ensinar e o como a gente irá avaliar acima de tudo. Então, a gente pensa em uma progressão, né, das aprendizagens. A gente, quando tem a oportunidade de acompanhar um aluno durante todo um ciclo, isso com certeza, né, facilita esse trabalho aí. Eu acho que para a gente ir adaptando no percurso formativo, pensando nessa progressão. Então, é importante conhecer como eles aprendem, levar em conta lá as múltiplas inteligências, isso eu falando necessariamente para todos os alunos, né, todos os estudantes. E por fim, pode clicar, Fábio, o nosso currículo. Então, nós temos um currículo a ser desenvolvido e automaticamente pensamos como trabalhar cada objeto de conhecimento, como desenvolver as habilidades previstas com os alunos de modo geral. Então, o nosso grande desafio é o ensinar. Ensinar principalmente para aqueles com dificuldades de aprendizagem. Então, vamos pensar, em cada disciplina, os professores estão acompanhando hoje, ciências, física, química, biologia. Então, vamos pensar nas temáticas, nas habilidades essenciais e vamos pensar em estratégias e metodologias. O nosso ato pedagógico, então, o planejar, o executar e o avaliar. Então, demanda planejamento? Sem dúvida. Planejar considerando as diversidades, levantamento de conhecimentos prévios, a nossa pergunta. Então, como ultrapassar essas barreiras, considerando a heterogeneidade? Vocês expuseram, colocaram aí, né, de forma muito, muito clara. Eu acho que fica muito claro o que é preciso para a gente transpor. E, necessariamente, nós trabalhamos também sobre as potencialidades e fragilidades. A minha fragilidade, a minha potencialidade. Então, se eu pensar que eu tenho também uma barreira e eu tenho que pensar em ultrapassá-la, porque isso, de repente, me impede que eu também faça ali, replique, né, um trabalho, tenha um posicionamento de forma diferente. Então, se eu conseguir transpor essa barreira, com certeza fará a diferença. Então, nós temos muitos desafios, né, ao ensinar e ao trabalhar com o público, né, justamente os alunos com dificuldades de aprendizagem. Pode passar, Fábio? Portanto, pessoal, dando sequência, nós pegamos aí uma situação, uma temática, terceiro bimestre da segunda série do ensino médio, trabalharemos em física, mas necessariamente na mesma linha das ATPCs anteriores, nós vamos focar em procedimentos e metodologias e justamente nos processos de investigação. Então, não esqueçamos aí dos fundamentos da área, não esqueçamos dos fundamentos do currículo, né, os compromissos da área, para a gente desenvolver as habilidades e as temáticas aí, no caso, em física. Mas, lembrando, isso se aplica a todas as outras disciplinas. Então, espero que vocês observem aí o que será, né, proposto.
e pensem justamente em como transcender isso, transpor para a sua disciplina. Então, focados nas metodologias ativas, focados nas competências socioemocionais. Então, espero que vocês consigam aí estabelecer essa relação. Pode seguir, Fábio. Pensando, então, nos professores das demais disciplinas, nós trouxemos aqui o caderno de uma forma, assim, integral, as partes, justamente para vocês entenderem as situações, as proposições, aqueles que não são da disciplina. Então, alguns recortes do caderno, nós incluímos eles na íntegra, para que vocês percebam quais são as habilidades, a forma como é abordado e o que foi colocado como ampliação, como aprofundamento para desenvolvimento. Então, no tema 1, som, características físicas e fontes, nós temos a habilidade de reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia. Então, se a gente parar um minutinho, né, vamos pensar, um minutinho, 30 segundos de silêncio, com certeza é uma habilidade não que seja fácil de ser desenvolvida, mas você tem meios de desenvolvê-la de uma forma prática. E a outra habilidade é associar diferentes características dos sons a grandezas físicas, como frequência e intensidade. Então, vou ir apresentando para vocês, de modo geral. Pode passar, Fábio. E trazendo, então, uma dinâmica. Então, nós vamos iniciar justamente essa atividade com uma dinâmica. O que enxergamos? Então, tem uma intencionalidade, a construção desse slide. Percebam aí a relação diante da temática já proposta. E eu peço que, assim, né, vocês estão me ouvindo claramente, nós iremos brincar necessariamente com os sons. Então, vai ser uma participação via chat, mas isso instantâneo, pode abrir o áudio e dar a contribuição. Então, nós vamos promover aí alguns sons e vocês irão estabelecer uma imagem, né? Que imagem mental você tem desse som? Para a gente só iniciar aí a discussão. Então, vamos lá, o primeiro som. Ouviram? Violão. Na verdade, Oi, alguém falou? Desculpa. Violão. Violão. Muito bem, desafinado, né, Elcio? Só bateu nas cordas. Muito bem. Um próximo. E esse? O bater de uma pasta na mesa. Bater de uma pasta, quem mais arrisca? Vamos pensando aí, então. Próximo. Sei lá, um prato. Um prato. Quem mais? Além do Edson. Esse último Para mim é som. uma tampa. Quem falou? Mirielle. Muito bem, uma tampa. E esse? Parecendo plástico bolha. Plástico. Muito bem. Próximo. Quem arrisca? Sei lá, um papel amassando perto do microfone. Um papel sendo amassado perto do microfone. Você teria condição de avaliar que papel seria esse, Edson? Papel, deixa eu ver. Sei lá, um papel pardo no estilo de papel de pão. Ele estava parecendo um grão batendo numa panela, num pote. Um grão? Grão caindo no pote. A alternativa mesmo seria o papel sendo amassado, professor. Mas boa observação, é a interpretação mesmo. Então, próximo.
Esse sim. Esse Para mim são clipes. Clipes sendo chacoalhado. poderia ser um molho de chave? Também. Mas seria mais barulhento, eu acho. Ok. Finalizando. Parecido com também o quê? Esse, último. Porta-caneta. Porta-caneta. É alguma coisa batendo nele. Certo. Vamos lá para mais um. Chegaram a ouvir? Dependendo da distância, repetir. Sei lá, se tá batendo o pé forte no chão? Soltando uma caneta em cima do caderno, Edson. Mas muito Puta que bem. pariu. Presta atenção nesse último. Uma porta batendo. Uma porta batendo. Bom, gente, a brincadeira é bem simples, só que essa brincadeira, na verdade, a gente coloca como uma introdução justamente ao tema, sons. Então, nós trabalhamos indiretamente o conceito de fontes com vocês. Vocês, a todo instante, a cada som produzido, vocês construíram uma imagem. Agora, as relações, olha o levantamento de hipóteses aí. Quando a gente fala do procedimento de investigação, então pensar as várias colocações de vocês. Eu batendo pé, é isso, né? Cada um expôs a imagem mental, óbvio, tem um comprometimento. Então, pensamos naquilo que não vê, né? Mas nós não vemos, mas automaticamente, qual o entendimento? Qual é a mensagem que fica? Então, se hoje a gente pensar no estudo remoto, eu poderia desenvolver uma atividade dessa forma com os estudantes? Então, de que forma, né? Qual seria o resultado? Mas você aguça sentidos, então vamos pensar aí nas percepções, nos sentidos. Então, quando a gente fala, não é uma aula apenas de física, né? Vamos pensar lá em ciências, os sentidos. E quantos outros, né? Porque todo mundo está me ouvindo nesse momento. Então, graças a um sentido principal. Então, o que enxergamos? Nós enxergamos com os olhos ou com a mente, com o nosso cérebro? Então, vamos pensar, mais uma vez, como cada um aprende. Então, olha as dificuldades que, de repente, vocês tiveram em fazer essa leitura. Então, vejam só, quando a gente pergunta, quem é o nosso aluno? E eu, enquanto professor. Então, vamos pensar nas nossas fragilidades, nas nossas potencialidades. Mas muito obrigado pela contribuição. Então, essa dinâmica já é uma atividade para introduzir um assunto, mas passiva de adequação. Pode passar, Fábio. Bom, para início de conversa, quais reações são desencadeadas ao ouvir uma música? Então, se a gente falar nos multiletramentos, né, falamos nas diferentes linguagens, a gente coloca, então, para falar sobre som, justamente a música. Então, quais são os efeitos da música sobre nós? Quais reações são desencadeadas ao ouvir uma música? Então, o que vocês podem falar sobre? Bem, já foi provado que determinados tipos de música intuem o cérebro a liberar determinado tipo de hormônio no corpo, fazendo com que sensações e sentimentos surjam. Muito bem. A gente tem a musicoterapia, né? Hoje uma prática aí que vem crescendo. Então, para que ela é utilizada? De que forma é utilizada? Quem a utiliza, né? Então, várias são aí as situações envolvendo, né? Mas vamos pensar, a música, ela tem um efeito sobre nós? O Ellison já Total, Não, sem a trilha sonora de um filme, o filme não teria graça nenhuma. Justamente.
Então, essa associação de sons, um filme, um drama, se eu colocar uma música de fundo e dependendo das palavras que eu pronunciar, eu posso fazer todos chorarem, né? Então, é o conjunto. Então, a gente pega aí uma apresentação, então a gente pensa, assim, nessas sensações, nesses sentimentos, nessas emoções, sem dúvida. É o poder que a música tem, mas esse poder, né? De que forma interfere no nosso emocional? Então, você estabelece relações, né? Você pensa aí justamente, né? A música nos faz recordar, a música nos deixa eufóricos, dependendo da balada, né? Da festa, dependendo do ritmo, do estilo musical, você começa a bocejar, ou você entra num ritmo, né? Diga. No exército a gente aprende também que em determinado cerco você pode enlouquecer o inimigo e fazer ele desistir, colocando músicas altas com frequências muito altas e tocando por várias e várias horas sem parar. Certo. E o que você falou de enlouquecer, as pessoas que vivem em São Paulo, o que você acha, Edson? Pensando aí dizem que o trânsito pode ser uma música para alguns e barulho ensurdecedor para outros. Muito bem, então é isso. Perfeito. Então, só para fechar aqui, a gente colocou uma observação aí, justamente de reconhecer a música como linguagem, né? Então, os signos, os símbolos próprios. Então, quando a gente fala no letramento, só para fechar aqui, o Márcio vai colocar uma música, então daria para a gente fazer uma brincadeira de que filme é esse, né? Então, preste atenção só um minutinho. Não sei se deu para ouvir. Não, eu não ouvi nada. Não? Também não ouvi. Não? Não, tudo bem. O Márcio está aqui, está com um probleminha aqui no celular para colocar aqui, mas sem problema. Se eu perguntasse, né, a música do filme Titanic, todo mundo já sabe de cor e salteado a melodia, o ritmo, né, a Celine harmonia. Dion. E isso, aí você já amarra personagens, cenas. Então, assistir um filme, a música, sem dúvida, como o Elson colocou, ela marca, ela nos remete justamente a sentimentos, a emoções. Então, a ideia de chamar atenção para esse nicho de conversa, pensando numa atividade lá com o nosso estudante, é justamente partir do conhecimento prévio. Então, sem dúvida, essa garotada, eles têm uma, assim, paixão por música, né? Não só a garotada, mas, de certa forma, você toca num ponto em que ele vê sentido, vê significado. Então, fica mais fácil você caminhar. Pois bem, Fábio, pode passar? Óbvio, todas essas reflexões, sem dúvida, vocês podem aí pensar, né, em outros pontos, né, partir para outras análises. Então, nós completamos aí, não só pensando, né, no nosso sistema auditivo, mas nós colocamos aqui uma chamada para escutatória. Então, quando a gente fala em conhecer o nosso aluno, justamente é dar o que ao nosso aluno, pensando no protagonismo desse estudante. Então, a gente pode pensar em dar, pode passar, Fábio? Vez e voz. Então, o ouvir é diferente de escutar? Então, nós colocamos aqui algumas observações sobre o ouvir e o escutar. Então, quando a gente fala em escutar, com certeza tem uma diferença muito grande, simplesmente no ato, né, de ouvir. Então, quando a gente pergunta o que é som, é tudo aquilo que sensibiliza, né, a nossa audição. E aí, o que ele traz de definição aqui? Ouvir é captar fisicamente a presença do som. Então, nós temos uma definição de som aqui, mas mais do que isso, né, trazendo para a prática docente. Então, nós remetemos a esse escutar justamente em considerar os conhecimentos prévios, em saber ouvir o nosso aluno
e justamente a partir disso, lembre-se da última formação, o que fazer a partir do levantamento de conhecimentos prévios? O que fazer com os conhecimentos prévios? Pode passar, Fábio? Muito bem. Colocamos aqui só uma chamada. E aí, situando vocês, o caderno, pessoal, de física, ele tem 2 temas, o caderno do 3º bimestre, e justamente essa temática, ela traz aí 3 atividades. Então, vejam que nós temos um bimestre, 2 temas, e só no primeiro tema, 3 atividades. Então, nós fomos pontuando, porque justamente, inicialmente, toda vez que você inicia uma temática, um assunto, um objeto de conhecimento, você explora justamente o levantamento de conhecimentos prévios. Então, de que forma explorar? Essa é a nossa chamada aí para as atividades. Então, se eu pensar no aluno da educação especial, ele tem condição de fazer essa atividade, inicial aí, de falar o que ele ouve, quais são os sons que ele ouviu hoje. Então, a gente tem que conhecer muito bem o estudante, porque muitas vezes os outros estudantes, eles irão pontuar algumas coisas que muitas vezes você vai pensar, mas só isso, de conhecimento prévio? Então, aí o nosso trabalho de instigar, de insistir, de persistir, e jogando as questões disparadoras para que ele tenha um avanço aí, que ele demonstre realmente o que ele sabe, que ele coloque em jogo tudo aquilo que ele sabe. Então, uma atividade simples, mas vejam, pode clicar, Fábio. Vejam que nós chamamos a atenção. Agora, a segunda questão aí trazida pelo caderno, ela coloca assim, agora que você já realizou a separação, justamente, você classifica os sons em agradáveis e desagradáveis, o Ellison colocou bem. São Paulo, para alguns, o som do trânsito é agradável, e para outros é enlouquecedor. A gente vê problemas, distúrbios, comportamentais, justamente decorrentes da poluição sonora. Então, a gente chama aqui, na orientação ao professor, justamente irão haver divergências de opiniões. Então, como lidar com essas diferentes opiniões? Então, nós chamamos a atenção para as metodologias ativas, o agrupamento, a roda de conversa e as competências socioemocionais. Então, esse aluno, ao trabalhar em grupo, a terceira questão ela coloca lá no início, discuta com seus colegas. Então, vejam as proposições que o caderno traz e a forma como a gente pode explorar isso, considerando abertura ao novo, amabilidade, justamente ao respeito. Então, se o Ellison fala para mim que não gosta de determinado estilo musical, cabe a mim o quê? Respeitar. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, de que forma, numa questão simples, eu abordo as competências socioemocionais? Então, ao desenvolver uma simples questão, quais são as competências socioemocionais ali que poderão ser trabalhadas? O engajamento com os outros, eu possibilito, numa roda de conversa, essa discussão. Então, por que não colocar em discussão? Por exemplo, aí, o heavy metal. Quem gosta, eu tenho que respeitar, é um estilo. Agora, para mim é barulho, para você é música. Para mim é ruído, para você é música. Então, olha a diversidade, olha só a heterogeneidade. Então, nos exercícios aí, nós tentamos, assim, chamar a atenção para aquilo que a situação oferece. Óbvio, vocês podem fazer aí inúmeras leituras, mas, em cima dessa situação, nós tentamos explorar dessa forma, para tentar auxiliar. Então, em pequenas coisas, em coisas muito simples, mas a forma de conduzir fará toda a diferença. Pode passar, Fábio? Pois bem, o caderno ele traz um texto e uma representação gráfica do que é o som. Vejam que, mais um clique, Fábio. Vejam que o texto traz questionamentos e traz uma definição. As palavras que aparecem muitas vezes, elas são de difícil compreensão, entendimento até para nós mesmos. Então, uma adequação aí do vocabulário se faz necessária. Então, o uso de sinônimos e pensando justamente na adaptação curricular, como que eu poderia apresentar esse texto ao meu estudante, ao meu aluno?
Então, né, os textos trazem aí, né, diferentes linguagens. Esse texto é um exemplo. Então, nós temos uma representação gráfica, uma representação da onda, por uma senoidal, por faixas, pontilhamento, né, traz algumas informações, então a importância das legendas, do detalhamento, de todos os recursos gráficos para a compreensão, que ao bater o olho, quem é de física já fala, opa, comprimento de onda, é de crista a crista. E para o meu aluno que tem dificuldade, que ele relaciona simplesmente, essa cobrinha aí, né? Então, essa cobrinha, o que é? Então, a partir de uma colocação dessa forma, a gente tem condição de fazer as intervenções e mostrar para ele a forma como o assunto é tratado no que diz respeito ao letramento científico. Então, a gente tem que repertoriar o nosso aluno. Então, de que forma repertoriar? A gente vai partir de uma linguagem simples, com certeza, mas a gente tem que mostrar para ele a forma técnica, né, de representar uma situação, a teoria em si, e fazer essa compreensão. Ok? Pode passar, Fábio. Sendo assim, nós trouxemos um texto. Percebam uma característica desse texto. Qual é a coisa que chama atenção aí nesse texto, pessoal? O que chama atenção nesse texto? Lembre-se do anterior e pensem nesse. O que chama atenção nesse? Em que ele difere do outro? Eu tenho um texto simples, puramente teoria. O que vocês acham? Então, vocês estão aí nesse momento comparando. Mas e o nosso aluno? O que chama atenção nesse texto? Quem já trabalhou diretamente com educação especial, mas independente disso, a gente fala justamente nas adequações. Então, esse texto, ele traz, sim, definições, só que definições curtas. Vejam que eu tenho aqui, basicamente, uma abordagem bem completa sobre as ondas sonoras, as características, as qualidades, mas as definições são breves. E outra coisa que a gente chamou atenção foi justamente para a escrita. Então, pode passar, Fábio. Chamamos atenção aí, né, para a adequação da escrita. Então, muitas vezes, esse aluno, ele necessita do negrito para chamar a atenção, a caixa alta, a letra bastão, e definições breves. Então, quando a gente fala no auxílio na leitura por um aluno ou professor, muitas vezes eu não consigo ler. E se eu não consigo ler, qual é a tomada de decisão, aí, digamos, por parte do professor? Eu tenho que colocar alguém para auxiliar. Eu auxilio ou alguém auxilia? Então, ao escolher ali um colega, você vai levar em conta afinidade. Então, eu tenho que pensar nessa adequação da escrita? Sim. Escrever só em letra maiúscula facilita? Para muitos casos que a gente acompanhou, sim. O aluno não lê, de certa forma, né? Quando você coloca uma letra de forma, quando você coloca, né, simplesmente redige um texto aí, linguagem cursiva normal, letra cursiva normal, e você tem aí, então, o trabalho com as competências socioemocionais. Não só os alunos com necessidades, né, deficiente intelectual, mas você trabalha com todos, porque esse agrupamento, esse respeito, porque se eu sento com o meu colega para ajudar, eu estou respeitando a dificuldade dele. Então, acho que isso que tem que ser evidenciado. Então, o ajudar, o auxiliar, não é porque eu estou com pena do meu aluno. O socioemocional não é isso. Então, mostrar para o meu aluno que eu tenho, sim, um trabalho colaborativo, que eu tenho aquele que auxilia e justamente me auxilia em aprender. E de que forma? Então, a gente destaca aí, né, para todos os slides, a gente tentou aí chamar a atenção dos pontos principais. Mas esse texto já é um texto complementar, em que a gente traz ele aí em caixa alta, justamente para facilitar. Definições breves que facilitam a leitura, porque muitas vezes ele não prende atenção por muito tempo.
Então, nós temos que pensar na deficiência. Pode passar, Fábio. Atividade 2, caracterizar ondas mecânicas. Novamente, eu tenho aí a habilidade, um texto trazido pelo caderno do professor. Isso aqui foi retirado do caderno do professor. E nós chamamos a atenção, então, pode passar, Fábio. Uma complementaridade aí no que diz respeito às fontes sonoras. Se a gente questionar nosso estudante sobre as fontes sonoras, a dinâmica, vocês já viram, né? Nós exploramos diferentes fontes. Então, nós adequamos a linguagem para facilitar a compreensão. Por favor. Sons naturais e sons humanizados. Então, fica mais fácil a compreensão do que eu tenho na natureza e o que é, né, construído pelo homem, fabricado pelo homem. Aquilo que é chamado de convencional e aquilo que não é convencional. Pode passar, Fábio. Possibilidade, então, de adequar a apresentação do objeto de estudo, incluindo sons das diferentes fontes, que pela percepção o estudante poderá assimilar o que está sendo ensinado. Então, é adequação? É uma adequação. Falar de fontes, de que forma? Partindo do cotidiano para aquilo que depois a gente tem, né, de humanizado. Então, as formas de abordagem, sim, fazem a diferença. Pode passar, Fábio. Muito bem. Mais uma vez, ele estabelece relação às imagens. Então, leitura de imagens também como um recurso para diferenciação. Então, tudo aquilo que nós usamos entraria como não convencional? Em parte, porque o primeiro foi o quê, né? O violão. Então, o violão seria um convencional. Então, nós exploramos aí essa leitura de imagens também. Pode passar, Fábio. Pensando que a gente começou falando em música, uma forma de fazer com que o meu aluno entenda as características de uma onda. Eu tenho regularidade, eu tenho periodicidade. Então, se eu pensar numa música, eu teria necessariamente essa caracterização: ritmo, melodia, harmonia. E perguntaria, então, se não tem ritmo, não é música? Se não tem melodia, não é música? Então, pontos para que o aluno, de repente, estabeleça a relação. Então, na sequência, pode passar. A gente colocou um exercício amarrado ao que o caderno traz, para que ele estabeleça algumas conexões. Então, ondas, tecnologia e saúde. Então, nós já trabalhamos lá uma situação de aprendizagem do 9º ano, fazia uma determinada abordagem, mas necessariamente a gente tem que explorar diferentes recursos. Nós exploramos aqui o recurso gráfico. Trouxemos um eletrocardiograma, em que ele pode olhar, comparar as habilidades de comparação, de observação. Eu suprimi aqui o ruído e música, né, no gráfico que aparece, mas ele vai perceber. Existe ritmo. Nosso coração bate em determinada frequência, determinado ritmo. Então, às vezes, eu esqueço de coisas muito mais simples, muito mais fáceis de serem compreendidas, né? Olhando para si mesmo, para o próprio corpo. Então, por isso que a gente colocou as ondas, a tecnologia, porque eu trabalho aí com toda uma instrumentação, e relacionado aí à saúde, então. Muito bem. Pode passar, Fábio. As habilidades de leitura de texto não verbais, observação, comparação e o aprofundamento por meio de estabelecimento de relações. Então, sempre a gente está pensando também nessa ampliação. Então, a complementaridade aí, no caso das atividades. Pode passar? Leitura de texto não verbal. Esse exercício, ele é trazido pelo caderno. Só que para quem conhece o caderno, ele não traz necessariamente essas marcações. E aí ele pede para o meu aluno calcular, determinar. Então, visualmente, pensemos aí nas múltiplas inteligências. Visualmente, ele teria condição de bater o olho e já determinar o comprimento, a amplitude. Então, o exercício explora as características, mas ele, de repente, peca por falta aí de algumas informações. Então, se eu pensar numa adaptação, automaticamente essa delimitação faria toda a diferença.
a inclusão, né, de um eixo principal, de uma setinha que determina a amplitude, né, para ele entender o que é uma onda completa, como que se tem o comprimento de uma onda. Então, detalhes. Então, o que eu fiz foi simplesmente pegar um exercício e utilizar o recurso do Paint para fazer algumas adequações para, de repente, facilitar a visualização. Pode passar, Fábio. Então, a necessidade de inserir setas, né, marcações delimitando uma onda, a criação de uma legenda. Então, tudo isso, que nós vejam que nós estamos trabalhando em cima do material que a gente tem. Então, complementamos em algumas atividades, mas como partir do que eu tenho, sempre. Pode passar. Necessariamente, que ficou um probleminha só na apresentação, né, o balãozinho aí, mas dá para todo mundo entender. Nós adaptamos aí colocando uma atividade prática para a construção, né, do conceito de uma onda mecânica. Então, pensando no estudo remoto, lá o grupo, família, nós pensamos como o aluno pode desenvolver uma atividade de formação, de geração, de produção de ondas mecânicas. Então, o título aí, né, foi construído por nós mesmos. Vamos construir uma onda. A principal habilidade, observar, né, uma onda mecânica e suas características. Então, o objetivo é o mesmo, a partir da geração, né, da propagação de uma onda, eu observar tais características. Então, seria uma maneira concreta de aproximar, que ele voltar ali no exercício, olhar uma senoidal ali, uma onda, justamente, uma representação gráfica, muitas vezes dificultaria o entendimento. Então, ele tem condição de pôr a mão na massa e entender melhor o conceito. Então, pode passar, Fábio. O detalhamento aí dos materiais, tudo de certa forma adaptado. Não tem uma corda, use a mangueira do jardim. Então, algumas dicas, né? Sempre pensando aí também no registro. E pensando nesse aluno, se ele tem dificuldade na escrita, como que ele poderia registrar? Um vídeo, filmar, ele poderia gravar um áudio, justamente detalhando o experimento. Então, no momento que nós elaboramos aí essa atividade, pensamos nos maiores detalhes, né? Mas, óbvio, sempre, opa, eu pensei em algo a mais, com certeza. Então, esse trabalho de adequação, ele é constante. E no desenvolvimento da prática, você pode explorar o recurso do desenho, do vídeo e do relatório descritivo argumentativo, que logo mais o Márcio vai falar um pouco também. Pode passar, Fábio? Então, essa foto aí, essa imagem, produzida por nós mesmos. De certa forma, tentamos usar aí um quadriculado, partindo do piso mesmo. Vejam que existem quadros, a gente tentou manter aí, né? Simulamos uma onda, óbvio, colocamos ela estática e tiramos a foto. Só para trazer para o concreto, porque eu estou trabalhando com uma mangueira, fizemos aí a propagação dessa onda, né? Algumas observações aí na horizontal, para que ele observe essa regularidade, esse ritmo, essa repetição, e que ele observe, atente às características. É uma atividade bem simples, de simulando uma onda, em que alguém iria auxiliar ele, né? Então tem todo o detalhamento, justamente, mas assim, trabalhar com coisas concretas, bem mais próximas do nosso estudante. Então essa foi uma atividade pensada, justamente na adaptação, e uma forma de trabalhar as características de uma maneira bem simples. Pode passar, Fábio? Além disso, sempre, né, pensar em outros recursos, pensar nos demais alunos. Então, uma forma de consolidar essa aprendizagem, usar um simulador digital. Então, ele acabou de produzir uma onda, de realizar um experimento, mão na massa, né? O agrupamento produtivo, porque lá ele teve auxílio, ele teve um trabalho colaborativo ali, né? O auxílio de algum responsável, de alguém da família, e ele tem condição de consolidar, de visualizar isso de outra forma. Porque na realização do experimento, ele pode ter tido dificuldade sim, né? Automaticamente a frustração, olha a competência socioemocional, em lidar com essa dificuldade, trabalhar com diferentes recursos e pensar, deu certo? Não deu certo? Por que não deu certo? Então, algumas informações nós nem colocamos justamente para que ele descubra,
Eu vou especificar quantos metros de corda? Não, deixa ele testar. Deixa ele fazer essa prática e descobrir. Então, detalhezinhos que fazem a diferença. E o simulador sempre, né? Ele tem a oportunidade de explorar os diferentes recursos. E o aluno, tendo esse contato, ele tem dificuldade em usar recursos digitais. Sem problema. Com o auxílio de uma pessoa, seria possível? Com certeza. Então, as adequações. E sempre a toda atividade tentar buscar qual é a facilidade, qual é a potencialidade dele. Ele registra? Não, ele não escreve. Mas ele consegue relatar isso para mim, gravar um vídeo? Ótimo. Então, a gente também tem que se adaptar nesse sentido, de avaliar da forma como ele nos oferece uma devolutiva. Ele nos dá essa entrega. Pode passar, Fábio? Todo esse material, pessoal, está bem detalhado. Com certeza, com mais tempo depois, vocês terão condição de avaliá-lo melhor e pensar aí nas adequações das diferentes disciplinas. Então, essa animação, né, de onde vem, é para que ele perceba, já que nós falamos em sons naturais, humanizados, agradáveis, desagradáveis, e pensando, né, a Regiane sempre coloca, os diferentes níveis da deficiência intelectual. Ele pode ser leve, ele pode ser moderado e ele pode ser severo. Então, avaliem, por favor, esse vídeo aí de curta duração. Pode rodar, Fábio. Mãe! Kika! Que foi, mamãe? Olha a onda! Ué, mas... de onde vem a onda? De trás de você, Kika! Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Aí, ó. Vamos até a superfície que eu explico essa onda. Ufa, que ondão! É, Kika. A maioria das ondas é formada pelos ventos. A força do vento bate na água que começa a balançar e fazer uma ondulação. Aí, o vento começa a empurrar essa ondulação que vai ficando mais alta, mais comprida e mais rápida. Pronto! Está nascendo uma onda maneira. Aí, ó. Mas para isso acontecer, o vento tem que soprar por um certo tempo e numa distância grande, que a gente chama de pista. Pista? A gente chama de pista o caminho das ondas. Sabe por que as ondas de uma lagoa não conseguem ficar grandes como as ondas do mar? Por falta de espaço para formar a tal pista. Mas como a gente está no mar e o vento está de lascar, a Kika vai surfar! Então você tem que ficar na área de arrebentação, morou? Arrebentação? Arrebentação é o nome que a galera dá para o lugar onde as ondas se quebram. Em geral, a arrebentação fica perto da praia, onde a galera fica remando na prancha esperando uma onda maneira. E por que as ondas quebram? A onda vai crescendo, vai engordando e conforme ela se aproxima da praia, o mar vai ficando mais raso e a onda mais alta! Até que ela perde o equilíbrio e arrebenta! Eu também tô arrebentando peixe! Você está na crista da onda, Kika! Crista? Crista é o ponto mais alto da onda, Kika! E quando essa onda vai acabar, peixe? Quando ela chegar bem perto da praia e chega na areia, Kika! Valeu, peixe! Até mais, Kika! Que onda é essa agora, hein, Kika? Real mar não tá para peixe não, viu? Ô mãezinha, eu estava na arrebentação e peguei uma tremenda onda que o vento formou, e depois empurrou, e depois se quebrou. E sua filhinha surfista entrou numa pista, ficou bem na crista e arrebentou, entendeu? Entendi, Kika. Mas de onde vem tanta malandragem, hein? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho maneiro e até o programa que vem com mais um de Onde Vem! Pessoal, pergunto, dá para utilizar, né, como forma de adaptação para desenvolver objeto de conhecimento, no caso, o assunto de ondas sonoras, ondas mecânicas, introduzir um assunto com o aluno da deficiente intelectual?
Vamos pensar, né? As possibilidades. Então, a forma que como nós apresentamos é justamente para que vocês pensem em recursos. Vejam que é um vídeo que traz uma linguagem muito simples, muito direta, e aborda as características de uma onda, em parte, mas com certeza o visual, o auditivo, lembre-se das múltiplas inteligências, com certeza a gente vai atender às dificuldades de aprendizagem, sem dúvida. Pode passar, Fábio. Várias sugestões aí na sequência nós colocamos, né, para vocês. Sugestão de atividade. Diferenciar sons graves e sons agudos. Então, nós temos recursos infinitos. Esse vídeo, por exemplo, que nós, né, selecionamos, ele trabalha com recursos gráficos, recursos visuais, sonoros, e ele favorece a diferenciação. Fala de uma forma pausada, fala de uma forma em que o aluno atrela, né, o visual ao sonoro, ao gráfico. Então, um vídeo que vale a pena, sim, explorar também. Pensando no detalhe, gente, não estamos deixando de trabalhar o objeto de conhecimento previsto lá para a série ano. Então, estamos desenvolvendo o currículo, porém, de que forma? Quais são as estratégias? Pode passar, Fábio. Bom, a atividade 3 é a última do caderno. Então, ela traz aí a última, né, do tema 1, aliás. Reconhecer escalas musicais e princípios físicos de funcionamento de alguns instrumentos. Explicar o funcionamento da audição humana. Então, paro por aqui, né? O exercício, a atividade, ela traz justamente alguns questionamentos e explora uma qualidade do som, que é o timbre. Então, é possível, né? Quando alguns acertaram lá, é uma tampa, é um violão. O que levou a essa, né? A acertar. Então, implicitamente, qual era o assunto desenvolvido? Então, veja que a gente coloca aí na sequência para vocês uma atividade bem simples. O aluno, pode passar, Fábio? O aluno, ele vai analisar uma orquestra que se constitui, né, instrumento a instrumento, não sei se alguém conhece, a orquestra de rua, mas ele terá a condição de dizer para nós quais instrumentos ele identificou pelo timbre. Então, já que é para trabalhar a qualidade do som, que é o timbre, já foi trabalhada a altura, né, graves, agudos. Então, perceba que a gente está focando aí nos objetos de conhecimento previstos e a forma como a gente está adequando, incluindo outras atividades até, pensando no deficiente intelectual. Então, ele vai assistir, ele tem condição de assistir e relatar para o professor aí quais são os instrumentos. Aqueles que ele não conhece, justamente é intencional, ele pesquise, ele busque quais são os instrumentos que constituem aí uma orquestra. Pode passar, Fábio. A física no físico. Então, a chamada aí, justamente, pegamos o fragmento do texto lá da página 48 do caderno do professor, uma definição, né, que fala justamente sobre como uma onda sonora, né, ela é ouvida, como funciona o ouvido. Então, nós temos aí uma definição textual, então, recortamos o fragmento. Se fosse o deficiente intelectual, textos longos dificultam, então recortamos o fragmento, mas atrelado a esse fragmento, nós colocamos um outro vídeo de curta duração, 3 minutos. E automaticamente esse vídeo, ele explora também, né, ele busca atender os surdos, né, porque tem aí a linguagem de sinais. Então é um vídeo também que vocês podem utilizar justamente para trabalhar de uma forma simples e facilitar aí o entendimento, tá? Pois bem, pode passar, Fábio? Esse vídeo, pode passar? Zamba, o menino que sabe de tudo. Excursão pelo ouvido humano. Pode passar, Fábio. Por favor. Esse vídeo, pessoal, depois vocês terão aí no material, mas necessariamente a gente chama atenção para a linguagem, as animações. Então, gostaria que vocês ouvissem, vissem esse vídeo e pensem
porque é de uma forma também, comparada ao anterior, bem simples, bem direto, mas que atende às necessidades, tá bom? Então, nós fizemos um movimento inverso. Aí eu pergunto a vocês, tudo que foi feito aqui é só para o aluno deficiente intelectual? Então, fica aí a reflexão. A forma como as atividades foram estruturadas, elas atendem só as necessidades especiais? Então, é um ponto para a gente pensar, refletir. E fechando aí essa parte, colocamos aí, pode passar, Fábio, um estudo de caso. Então, é só um relembrar aqui do que foi feito no anterior. A Rejane coloca, né, conhecer o aluno, quais são as premissas, o conhecer o aluno, conhecer a deficiência, pensar em estratégias. Então, ao elaborar esse material, nós consideramos que aluno? Então, nós consideramos os alunos com dificuldades de aprendizagem, tá? Deixar claro isso para vocês. E aí, a forma como isso vai ser aplicado é que fará a diferença. Pode passar, Fábio. Trouxe aqui, né, de certa forma, um compilado de informações e coloquei justamente quem é esse aluno. Então, uma leitura silenciosa e participação no chat. O nosso tempo, infelizmente, está um pouquinho apertado, mas vamos analisar primeiro aí um aspecto, que é o físico. Então, façam a leitura desse primeiro aspecto. Ok? Vocês acham que esse aspecto ele foi elaborado, ele foi feito diretamente, né, por um profissional aí, um professor? Óbvio, né? Como aqui coloca, não participa das aulas práticas de educação física. Então, esse relato foi feito por quem? Aluno com baixo desenvolvimento motor. Aí eu chamo a atenção para o outro aspecto, cognitivo. Olha a primeira observação. Não sabe tabuada. Aí eu pergunto, gente, isso é exclusividade? É especificidade apenas do aluno com deficiência intelectual? Então, pontos para a gente refletir. E, na verdade, vejam que nos outros aspectos, na comunicação, possui dificuldade, comunica-se com palavras e pequenas frases. Então, na atenção, mantenha a atenção, concentração, quando nas atividades orientadas individualmente. Então, quem é esse aluno? Pode passar, Fábio. Raciocínio lógico, dificuldades para desenvolver jogos de raciocínio e contas. Memória, lê oralmente, mas não entende tudo o que lê. Aí eu pergunto, pessoal, nós entendemos tudo aquilo que nós lemos? Então, esses pontos eu chamo a atenção, por quê? Mais um clique, Fábio. Fábio, mais um clique, por favor. Volta um pouquinho. Isso. Então, isso que foi apresentado a vocês, pessoal, nós trouxemos aqui, nada mais um relatório descritivo de um aluno público-alvo da educação especial. Então, para vocês entenderem o processo, para a gente adaptar, a gente tem que conhecer. Essa é uma premissa. Agora, a forma como foi relatado, então a gente tem um caso mesmo, um aluno, então a gente tem esse relatório elaborado pela equipe de professores, a forma como cada um na sua disciplina avaliou, né, esse aluno cognitivamente, comportamentalmente. Então a gente tem que pensar, né? Realmente isso é uma particularidade só do estudante, só do aluno com deficiência intelectual? Então o que a gente chama atenção é isso, tá? Ao fazer esse relatório, porque eu tenho um laudo, né, justamente de um especialista, e aí, chegando na escola, como que eu faço as adaptações? Então, tem que conhecer. Em física, qual que é a fragilidade dele? Qual que é a potencialidade? Então, o que a gente trouxe aqui foi um exemplo justamente mostrando a importância de conhecer o estudante. Tá? Pode passar, Fábio.
Esse é um documento importantíssimo para o aluno com deficiência intelectual, onde eu tenho justamente as potencialidades e fragilidades. Eu tenho que partir em cima das potencialidades desse estudante para adaptar. Pode passar, Fábio. Chegamos no anexo 3, nada mais é, então, do que o que nós já apresentamos no anterior para vocês. Pode passar. O preenchimento se dá de forma bem simples. Pode passar. O anexo 3, ele traz aí o compilado das estratégias. Pode passar, Fábio. Das expectativas. Então, nas estratégias, vejam que, pensem nas atividades que nós apresentamos. Todas as atividades, elas têm suas particularidades. Então, o uso de vídeos, a prática experimental. Então, lá nas estratégias, pessoal, esse detalhamento é importantíssimo. É um roteiro de aula para o aluno com deficiência intelectual. Então, que vídeo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o vídeo da Kika, que fala de onde vem, fala da onda. Então, esse detalhamento é o amparo justamente à nossa prática, é uma forma de acompanhar o desenvolvimento desse aluno e automaticamente intervir. Então, a importância do registro. Toda atividade que ele nos devolver, eu tenho que fazer intervenção. De forma bem simples, ali na própria atividade, fazer as anotações, fazer as observações, ter essa atividade, justamente para ter uma noção do avanço desse estudante. Só mostrando aí a vocês o que a gente tinha colocado no ATPC passado, que nós construímos 3 atividades e uma prática, em cima do telefone com fio. Então, só retomando, mas para mostrar assim, diante daquilo que a gente já tinha feito, as outras possibilidades, em cima do mesmo tema, em cima do mesmo objeto de conhecimento. Pode passar, Fábio. E então, agora, né, o Márcio vai falar, para concluir, sobre os procedimentos de investigação. Depois, óbvio, a gente fiquem à vontade para nos contactar aí e, nas particularidades, correto? Atender aí as necessidades individuais das escolas e dos professores. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Já que estamos falando de adaptação, vamos ver um pouco mais sobre as atividades investigativas aí, que é um dos compromissos da nossa área, né? O nosso procedimento de investigação ele se pauta simplesmente em problemas, né? Então, eu poderia trabalhar com projetos, com problemas aí, fazer o levantamento de hipóteses, análises e representação com os aportes científicos, fazer a comunicação dos resultados obtidos e o último item desse PPT para vocês, que seria a nossa intervenção. Quais seriam as possíveis intervenções realizadas aí por nosso professor? Pode passar, Fábio? Quais são os pontos, os itens relacionados a um relatório? Nós temos aí, cada estrutura, cada item desse tem a sua importância, tem todo um contexto e tem uma legislação que segue isso daí diante das normas que vem trazendo a BNT. Porém, já que estamos falando de adaptação, e o Elton falou um pouquinho anterior sobre isso, nós temos possibilidades de construção de um relatório de maneira diferente, tá? Eu vou fazer um paralelo entre os dois. O meu aluno com deficiência intelectual, por exemplo, ele pode fazer esse seu relatório tanto de maneira oral a você, relatando oralmente os resultados obtidos do experimento que ele realizou. Ele poderia gravar a experimentação e concluir essa experimentação relatando a você, mesmo por vídeo ou por áudio. Então, você, com a análise desse material em mãos, você vai concluir se a habilidade foi contemplada ou não foi contemplada. Qual seria o item mais importante para os nossos alunos? De todos os itens que estão expostos aí. Vamos entender o que poderiam ser os resultados, discussões e as conclusões? Os resultados foram os resultados que ele obteve da sua prática. Tá? As conclusões é exatamente o que ele concluiu diante dos levantamentos de hipóteses dele no início do desenvolvimento da prática. Pode passar, Fábio? Para que eu elaboro um relatório? Basicamente, a elaboração do meu relatório, ele se pauta em
respostas a uma situação, problema, a resolver, a dar soluções, a dar respostas a uma problemática que eu tenho, né? Esse é o principal objetivo do meu relatório, relatar uma situação, descrever. Eu sei que está um pouquinho apertado, mas nós todos sabemos sobre estes itens. O material será disponibilizado a vocês e nós vamos fazer os encaminhamentos necessários aí. Tudo bem? Fábio, pode passar? Capa, ela deveria ser padronizada e deve ser padronizada. Nós temos que fomentar o nosso aluno para que ele use isso como uma prática, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer o seu contrato pedagógico com a sua sala de aula, ok? Isso vai do contrato pedagógico seu com a sua sala, com o seu aluno. Pode passar, Fábio? Nós temos os itens aí, a nossa introdução, nossos objetivos, qual é o objetivo, o que eu quero com aquela prática, os materiais utilizados deveriam ser detalhados, exatamente por quê? Para que ele faça uma relação. Qual é o material, qual é a função dele diante daquela prática que eu tenho nas mãos para realizar, ok? Por favor, Fábio. Procedimento experimental. Essa parte do relatório e essa parte no qual você instrui, você dá a comanda como professor, nós temos que deixar claro ao meu aluno o como fazer. É o mão na massa, porque ele pode realizar isso tanto com o nosso suporte em sala quanto no ensino remoto nesse momento, ok? Porque isso tem que deixar claro para ele. E no retorno, quando ele relata isso a você, ele tem que deixar claro quais foram os procedimentos que ele utilizou para chegar aos resultados, ok? Por favor, Fábio. Resultados e discussão. Como eu falei, esse seria o nosso ponto-chave dos nossos relatórios, os resultados obtidos e as nossas conclusões obtidas. A partir daí, nós podemos deslumbrar se a habilidade foi desenvolvida, se o objetivo do meu relatório foi alcançado e se o meu aluno tem o suporte necessário para caminhar no desenvolvimento das suas habilidades. Por favor, Fábio. Anexos e bibliografia, nós seguimos isso diante da ABNT, então nós temos uma legislação que nos traz isso e todos nós sabemos isso, tá? Pode passar, Fábio. O que eu faço com o meu relatório? O meu relatório é a minha bússola na realidade, uma vez que a nossa área ela tem muito forte um processo investigativo como norte, como compromisso também, tá? Então esse relatório é a nossa bússola de como nós estamos em desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento do meu aluno, seja ele o meu aluno com deficiência intelectual, ou seja o meu aluno de sala, os demais alunos da sala. É a minha bússola, o retorno desse relatório. O que eu faço com ele? Eu avalio. Quais pontos eu avalio? É o meu checklist. Eu tenho que deixar claro para o meu aluno que eu vou avaliar no relatório que ele me entrega. Pode passar, Fábio. O registrar. O como avaliar, isso tem que deixar claro para o aluno. Ele tem que saber quais serão os critérios que nós vamos estabelecer para fazer esta avaliação. E quais são os critérios que serão observados no retorno deste relatório. E o que eu vou levar em conta? Por exemplo, usar os termos, a organização textual, a redação, a composição textual, seguindo as normas da língua portuguesa, uma vez que nós temos um componente curricular que nos auxilia nisso, né? É a interdisciplinaridade nesse momento. Pode passar, Fábio. Pode passar. Por favor. Introdução. O que eu posso avaliar? Qual é o contrato meu pedagógico? Meu contrato pedagógico com a minha sala, eu tenho que deixar claro o que eu vou considerar como satisfatório, por exemplo, isso daí é um conceito na realidade, tá? Eu vou deixar claro o que eu consideraria plenamente satisfatório ou insatisfatório diante do relatório que ele me entrega, ok? Pode passar, Fábio. A descrição, pode passar. E a redação desse meu aluno, ok? Pode passar, Fábio, por favor? Por favor. Vamos pensar. O nosso relatório, ele pode ser individual, ele também pode ser em duplas, em grupo, e isso também nos remete a habilidades socioemocionais
com muita intensidade, uma vez que eu tenho interação, eu tenho autoconfiança sendo desenvolvida, eu tenho tolerância à frustração, eu tenho responsabilidade, respeito, eu tenho a empatia sendo desenvolvido, tá? Agora, vamos pensar um pouco mais, então. Se nós temos um documento desse em mãos, que vai ser a minha bússola para nortear o meu trabalho, o trabalho o tempo todo, diante desse contexto, ele deve ser um trabalho reflexivo. Eu tenho que refletir sobre a minha prática e sobre o que o meu aluno necessita e qual é o suporte que eu posso auxiliá-lo para esse desenvolvimento. Eu tenho que pensar e fazer as analogias que eu tenho as habilidades, as competências socioemocionais como as cognitivas, que são indissociáveis, andando juntas ali. Nós temos que fazer uma formação, ao final de todo o processo, de uma formação integral do meu aluno. O meu aluno tem, sim, que conhecer as normas da língua portuguesa, ele tem, sim, a possibilidade de expressar isso, seja por áudio, por vídeo. Ele vai fazer um vídeo, que ele, então, se utilize com uma narração adequada do contexto. Se ele vai fazer o registro, que ele faça um registro físico ali no caderno dele, que ele utilize. Eu não sou professor de português. Eu devo saber as normas da língua portuguesa também. Eu também devo fazer essa correção, porque é um compromisso da educação. Fazer com que o nosso aluno, ao final do processo, tenha uma formação integral. Isso é para qualquer componente curricular. Compromisso máximo. Ler e escrever em todos os gêneros, em todos os aspectos. O aluno está aprendendo sempre, em todas as línguas. Pessoal, em decorrência ao nosso tempo... Fábio, por favor, transcendendo um pouquinho, vamos deixar a você... Isso, Fábio, obrigado. Transcendendo um pouquinho, vamos deixar para vocês a música aí do Lulu Santos, tá? Como uma onda. É mais um suporte, é mais uma maneira de você transcender. Pode utilizá-la, por exemplo, como uma sensibilização ao nosso contexto, a nossa possibilidade de experimentação adaptada aí. É um contexto que nós temos as diversas possibilidades de trabalho com ela, tá? Fique a vocês um bom dia, tenham um bom trabalho, um bom ATPC próximo aí a vocês, em decorrência do nosso tempo. Eu fico por aqui e um bom trabalho a todos. Estamos sempre à disposição, ok? Muito obrigado. Agradecemos, então, a participação de todos, né, a presença e a participação, e solicitamos que, se possível, vocês respondam a essa avaliação. Ela é muito importante para o redirecionamento das nossas práticas. Eu acredito que os professores coordenadores, né, já tenham avisado, mas cabe um reforço. A semana que vem não temos, então, a ATPC pela diretoria de ensino. O link para avaliação encontra-se no chat também. Mais uma vez, portanto, obrigado pela participação e até a próxima. Tenham um bom dia.